Olá, gente querida do coração verde e amarelo, com você, mais um jornal repleto de notícias imperdíveis, informações sobre o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro e o nosso Brasil, com o compromisso com a verdade. Deixe seu comentário nos contando de onde você nos assiste e como está a situação na sua cidade ou no lugar onde você vive, caso more em outro país. E claro, participe também no nosso chat ao vivo. E vamos agora às notícias de hoje. Começamos a edição de hoje com esperança, sobre algo que pode ser o divisor de águas entre o grande colapso ou a vitória. E a esperança foi anunciada no final de semana pelo presidente Jair Bolsonaro. Vimos que o presidente anunciou no sábado, dia 21, em vídeo no Twitter, que pesquisadores do Hospital Albert Einstein deram início a um protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes que enfrentam complicações com o agente chinês. E o presidente garantiu ainda que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército vai ampliar a produção imediata do medicamento. Antes de prosseguir com as informações, é importante ressaltar que o medicamento tem sim contraindicações, então não é chegar e sair se medicando. Tudo deverá ser feito com acompanhamento médico e na dose adequada, de acordo com as pesquisas em andamento. Entre perder tudo em qualquer que seja a situação e ter uma possibilidade, mesmo que ainda em estudo, pelos tradicionais caminhos da pesquisa aí para a aprovação, você prefere perder tudo mesmo ou prefere olhar para a luz, por menor que seja a chama? Claro que vamos olhar para a luz, gente. Mas veja você que a imprensa extremista não concorda conosco, muito menos com o presidente. Enquanto o presidente Bolsonaro insiste que devemos olhar panorâmico sobre toda a situação, inclusive a questão econômica, já que pelo colapso do setor econômico, daqui a pouco não teremos mais dinheiro para comprar comida ou pior, talvez não teremos mais nem comida em qualquer lugar, nem suprimentos para as famílias e o pior, suprimentos para o setor da saúde. Você já parou realmente para pensar nisso? Que o presidente tem absoluta razão? A luta não é só para evitar o colapso na saúde do povo brasileiro e na saúde do Brasil, mas também para evitar que daqui a pouco a fome, a miséria tomem conta de nossas vidas e que a sua família, o sustento dos seus filhos, a minha família, o sustento dos meus filhos, nossas famílias entrem em colapso. Por isso, o equilíbrio é fundamental em nossas lideranças. O bom senso, sabedoria e paz para tomadas de decisões. Mas o que estamos vendo é um trabalho sujo e vergonhoso por parte de boa parte da imprensa e da esquerda, através de alguns de seus líderes, agindo como sabotadores na tentativa de golpear o governo. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro tenta com sua equipe trabalhar incansavelmente para fazer o melhor que deve ser feito neste momento, inclusive olhando para essa pequena luz chamada cloroquina. Veja só o que a imprensa extremista tem evidenciado, colocando lenha na fogueira, gasolina no fogo, tentando criar intriga entre o presidente e os governadores, entre o presidente e os demais políticos e lideranças. A imprensa extremista colocou em destaque depois que ouviu o presidente falando no final de semana, só para citar um dos grandes portais, o UOL, que bate em Bolsonaro dia e noite, e destacou o seguinte em parceria com a Folha de São Paulo. Cloroquina, aposta de Bolsonaro e Trump. Remédio intoxica 2 na Nigéria. Foi uma das manchetes que esse portal aí evidenciou nas últimas horas. Claro que vai ter efeito colateral. Sabe-se lá em que circunstâncias tomaram isso na Nigéria? Quanto tomaram? Nigéria, que é o país mais populoso da África. O governo já tomou as medidas de precaução que essa corrida às farmácias poderia ocorrer
para que não aconteça aqui e que a substância seja indicada só nos hospitais e com receita médica. Enquanto a esquerda, a imprensa extremista e políticos sabotadores fazem e torcem para que cada dia o presidente e sua equipe caiam em artimanhas, eles, o presidente Bolsonaro, sua equipe, ministro da Saúde, ministro da Justiça Sérgio Moro, o Guedes, todos estão trabalhando incansavelmente, inclusive nesta esperança cuja substância o ministro Mandetta já afirmou ser possível produzir para o Brasil e para outros países. Isso é postura. Esse otimismo, esse olhar panorâmico do presidente Bolsonaro, postura de estadista. Como disse Winston Churchill, quando seu país estava correndo perigo, é melhor morrer em combate do que ver ultrajada a nossa nação. Agora vejamos que essa contaminação mental de quem torce contra o presidente Bolsonaro, ela não acontece, não ocorre só no Brasil. É algo que está acontecendo no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Observe essas palavras do presidente norte-americano Donald Trump e perceba se essa realidade pronunciada por ele, que ele enfrenta nos Estados Unidos, a maior potência do mundo, não é a mesma enfrentada pelo nosso presidente Bolsonaro aqui no Brasil. Defeating the radical socialist Democrats, the fake news media, the crooked politicians, and the hate-filled left-wing mob. And I told you I was going to be nice today, see? I said, let's be nice today. It's hard to be nice when they treat you so badly, right? Only a fool is nice when they treat you so badly. We're defending our faith, our values, our heritage, our borders, our rights, and our God-given freedoms. From the moment I took the oath of office, the left has pursued a relentless crusade to overturn the results of the 2016 election and sabotage our next election. You know that. Far-left radicals have become increasingly desperate and increasingly dangerous in their quest to transform America into a country you would not recognize, a country in which they control every aspect of American life. Just as socialist and communist movements have done all over the world, they're cracking down on all dissent and demanding absolute conformity. They want total control. They want to massively raise your taxes, bury you in regulations, take over American health care, indoctrinate our children from kindergarten to college, and you see that happening. Kids are coming home saying, "What's going on here, Dad?" The kids get it, but eventually they can be taught, unfortunately. Impose a fanatical code of political correctness, bombard our citizens with fake news propaganda, and implement policies that would turn America very quickly into a large-scale Venezuela. They want to take away your money, take away your choice, take away your speech, take away your guns, take away your religion, take away your history, take away your future, and take away, ultimately, your freedom. But we will never let them do that. E veja por que o presidente Bolsonaro pode estar com a razão, sem aqui citar num primeiro momento os valorosos profissionais da saúde e pesquisadores do Brasil, eles que serão nossos heróis em solo nacional e que certamente com a devida cautela tentarão salvar vidas olhando para a luz, para a pequena chama, enquanto muitos papagaios da discórdia estarão a dizer: não vai dar certo, vai dar tudo errado, o presidente está errado. Vamos aos Estados Unidos mais uma vez ouvir as palavras de alguém que teve a infecção do agente chinês e chegou a ser, como chamamos aqui, desenganado pelos médicos. Veja, New York Post. Um homem da Flórida, diagnosticado com um agente chinês, afirma ter sido salvo da interrupção certa da vida por um medicamento anti-malária apontado como possível tratamento pelo presidente Trump. E nós acrescentamos aqui, pelo presidente Jair Bolsonaro.
Rio Giardinieri, 52 anos, disse ao Fox 11 de Los Angeles que lutou com dores nas costas, dores de cabeça, tosse e fadiga por 5 dias depois de pegar o agente chinês, possivelmente em uma conferência em Nova York. Médicos de um hospital no sul da Flórida diagnosticaram-no positivo e com sérios agravantes pulmonares e colocaram-no no oxigênio na UTI, disse ele. Depois de mais de uma semana, os médicos disseram que não havia mais nada a fazer. E na noite de sexta-feira, Giardinieri se despediu de sua esposa e 3 filhos, em um momento muito triste. Eu estava no ponto em que mal conseguia falar e a respiração era muito desafiadora, disse Giardinieri. Eu realmente pensei que meu fim estava ali. Então um amigo enviou a ele um artigo recente sobre a cloroquina, um medicamento prescrito usado para tratar a malária há décadas e doenças autoimunes como o lúpus. Estudos no exterior descobriram que é promissor como tratamento para o agente chinês, embora ainda não tenha sido aprovado pelas autoridades de saúde. Na semana passada, inclusive, Donald Trump disse que estava instruindo a agência reguladora norte-americana a acelerar os testes. E Giardinieri disse que entrou em contato com um médico sobre o medicamento. Ele me deu todas as razões pelas quais eu provavelmente não gostaria de experimentar a substância, porque não havia ensaios, não havia testes, não foi algo que foi aprovado, disse Giardinieri. Gente, quer dizer isso aí, exatamente o que a imprensa extremista e os pregadores do caos estão dizendo aqui contra o governo Bolsonaro. Entre a derrota certeira e uma faísca de luz, você iria olhar para onde? Para onde você deve olhar? E ele continua. E eu disse, olha, eu não tenho escolha. Eu não sei se vou conseguir ficar vivo até amanhã. Porque naquele momento eu realmente pensei que estava chegando ao fim, porque não conseguia mais respirar, continuou Giardinieri. Ele então, diz ele, o médico concordou e autorizou o uso. E 30 minutos depois a enfermeira me deu. Depois de cerca de 1 hora, em uma injeção intravenosa com o remédio, disse Giardinieri. Parecia que meu coração estava batendo no peito. E cerca de 2 horas depois, tive outro episódio em que não conseguia respirar e acabei adormecendo. Quando ele acordou, algum tempo depois, era como se não tivesse mais nada tivesse acontecido. Ele não tinha febre ou dor e podia respirar novamente. Giardinieri disse que os médicos acreditam que os episódios difíceis que ele experimentou logo que tomou o medicamento não foram uma reação ao medicamento, mas seu corpo combatendo o vírus. Giardinieri, vice-presidente de uma empresa que fabrica equipamentos de cozinha para restaurantes sofisticados em Los Angeles, disse que tomou 3 doses do medicamento no sábado e agora espera receber alta do hospital em até 5 dias. Para mim, não havia dúvida de que não chegaria até o dia seguinte, disse Giardinieri. Então, para mim, aquilo salvou minha vida. Isso traz esperança a todos nós. E é isso que o presidente Jair Bolsonaro tem tentado deixar que o brasileiro entenda, que a imprensa extremista entenda, tem tentado fazer isso. Agora, os mesmos que criticam o governo são os que, há poucos anos, tomaram a decisão contra os interesses mais essenciais do povo brasileiro. Por exemplo, ao invés de construir hospitais, equipá-los
equipar os que existiam, garantir que prédios que deveriam funcionar como UPAs tivessem dinheiro para o custeio, para a operação, para entrarem em funcionamento. Eles governavam o Brasil e optaram por jogar dinheiro absurdo em elefantes brancos, os estádios para a Copa do Mundo, onde no fim bilhões foram roubados. E além dos políticos da propina, quem mais ganhou? Rede Globo? CBF? FIFA? Globo, que hoje faz baixarias contra o governo Bolsonaro? Até poderia ter sido algo de orgulho nacional. Mas diante do que foi roubado nesses estádios, o tal 7-1, aqui em casa, que a seleção brasileira levou da Alemanha, não representa absolutamente nada diante do 7-1 que o povo levou dos corruptos que saquearam o país. E hoje cidades do interior do Brasil têm 5, 6 respiradores para 20, 30, 40 mil habitantes. O problema não foram os estádios. Tudo poderia realmente ter sido lindo, maravilhoso, com resultados positivos. O problema foi a corrupção. E hoje, esses que batem em Bolsonaro ouvem o eco de suas decisões do passado, defendendo estádios em vez de hospitais. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Tá aí, essa é a realidade. E o presidente Bolsonaro se defende como pode. Nesta segunda, uma repórter quis saber se o presidente estava preocupado com o Mandetta tendo uma ótima avaliação perante a população. Não deu outra. O presidente foi logo ao ponto. Você está preocupado com a popularidade minha do Mandetta? E você acredita no Datafolha? Pessoal, é o seguinte, o presidente da República e seus ministros estão trabalhando há semanas para minimizar os efeitos do coronavírus. As vidas das pessoas estão em primeiro lugar. Agora um detalhe, a dose do remédio não pode ser excessiva, de modo que o efeito colateral seja mais danoso que o próprio vírus. Tal tipo de jornalismo não percebe que credibilidade não tem preço e ela é construída com postura e verdade. Não venda jornalismo como imparcial, sendo absolutamente parcial. Ou deixe bem claro isso, que você está trazendo informações, como aqui dizemos, informações do governo federal, informações do presidente Bolsonaro. No caso dos extremistas, somos contra o governo e vamos bater dia e noite no governo. Por isso não somos imparciais. Felizmente, para quem tem fé, a esperança é maior. Esperança que é vista quando o brasileiro ouve as autoridades e respeita as determinações. Esperança que surge quando a gente vê o presidente em ação com as demais autoridades para fazer o que precisa ser feito sem desespero. O presidente Bolsonaro, com vários encontros, várias reuniões com seus ministros, reuniões em ambiente virtual, teleconferências com governadores, teleconferências com prefeitos de várias regiões. É o nosso presidente, o governo federal em ação, ministro Mandetta, conduzindo com absoluta competência com sua equipe, com o governo Bolsonaro, demais ministros, esse momento tão desafiador para o nosso país e para o povo brasileiro. A reflexão de hoje traz palavras que dizem a carta de um médico para a nação. Desconhecemos o autor, são palavras sábias e belas. Carta de um médico para a nação brasileira. Queridos brasileiros e brasileiras, acalmem-se. Quero dizer-lhes, do fundo do meu coração e com toda a força que vem da minha alma, neste momento, vocês não estão a sós. Nós, profissionais da saúde,
estamos a postos. Vamos enfrentar o que for preciso. E acreditem, iremos vencer. Nós, brasileiros, somos mais fortes. Nosso país é grandioso e o Covid-19 não terá forças para apagar a nossa luz. Aqui o sol brilha mais, temos o calor do clima e da solidariedade que agora se aflora. Tudo o que é preciso estamos fazendo e nessa batalha sairemos mais fortes, valorizando muito mais a vida, as relações e nossos entes queridos. Ah, querida nação, como é bom ser brasileiro! Produzimos alimento para o mundo todo e com certeza nada faltará para nós. Acalmem-se. Aproveitem para cuidar melhor do nosso maior patrimônio, nosso corpo e nossa família. Procurem alimentos, se possível, com mais qualidade. Evite açúcares, conservantes, refrigerantes, bebidas alcoólicas, gorduras trans, carboidratos em excesso. Nossa alimentação está diretamente relacionada à imunidade. Evite excessos. Aproveite o sol da manhã. Energize-se e com isso irá elevar seus níveis de vitamina D. Higienize seu corpo e sua mente. Pense positivamente. Escute músicas que tranquilizam. Lembre-se do nosso Pai Criador. Refaça seus planos, reorganize suas prioridades e logo tudo vai passar. Caso tenham condições de praticar exercícios ao ar livre, façam isso. Em casa também é possível. Temos ferramentas na internet que nos ensinam como fazer. Nesse momento, ativar nosso metabolismo é fundamental para otimizar nossa imunidade. Acreditem, nação brasileira! O amor irá vencer. A fraternidade é o antídoto para todos os males. E nós, profissionais da saúde, médicos, somos o instrumento de Deus para combater o sofrimento. A felicidade irá prevalecer. A esperança e a fé nos alimentam nesse momento. Precisamos de vocês, nação brasileira. Aquietem-se em seus lares e transmitam em pensamento e corações energias positivas para o restabelecimento dos que precisam, para nossos líderes. Repito, estamos a postos. Oremos todos juntos. E com isso, também a nossa homenagem a todos os líderes brasileiros, ao nosso presidente Jair Bolsonaro e principalmente a todos os profissionais da saúde e, por que não, os heróis da estrada, caminhoneiros, os que transportam, os que fabricam, os que não vão parar em hipótese alguma. A todos, nossas orações. Obrigado pela sua atenção. Contamos com seu compartilhamento. Que Deus abençoe a você, sua família e o nosso Brasil.